Conforme os anos vão se passando, o basquete vai mudando, o nível vai aumentando e devido a isso, a NBA tem que fazer algumas mudanças para manter a liga viva. Seja com os times, estilo de jogo, os jogadores e principalmente com as regras. Em todos esses anos de NBA, a gente teve diversas mudanças de regra, acrescentando algumas e tirando outras. Muitas vezes devido à evolução de grandes jogadores que se destacam mais do que os demais, fazendo com que a liga altere o seu livro para continuar competitiva. E como prometido no vídeo da semana passada, onde eu mostrei para vocês os 7 jogadores que revolucionaram a NBA, hoje eu vou trazer para vocês aqui os 10 jogadores que fizeram a NBA mudar as regras. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa pra gente aí nos comentários qual regra você gostaria que a NBA acrescentasse e qual regra você gostaria que a NBA tirasse. Rapaziada, um recadinho aqui, mano, depois de muito tempo eu resolvi criar um clube de canais aqui na 2% TV. Como é que funciona? Então se você quiser ser um membro exclusivo aqui da 2% TV e também apoiar o meu trabalho, mano, é só você clicar aí embaixo em Seja Membro. Tem diversas opções aí mensais, só que assim, a partir de R$ 7,99 você já consegue ajudar. E aí, mano, lá tem diversas coisas. Você vai ganhar um selo exclusivo aí, né, de membro da 2% TV. Dá pra você comentar aí com as figurinhas, né? Tem figurinha DPC Clippers, DPC Lakers, tem as figurinhas engraçadas lá pra você colocar nos comentários. Nas outras categorias tem coisas como você receber vídeo antecipado aqui no canal, poder escolher aí quais serão os próximos vídeos, né, e diversas outras coisas. Só você clicar aí, mano, mas aí, só com R$ 7,99 você já consegue fortalecer aqui o trampo, fechou? Então, se você quiser fortalecer a 2% TV, só ser membro. Mas se não quiser também, mano, só o seu like e a sua inscrição aqui no canal já ajuda bastante. E agora, bora pro vídeo, rapaziada. E, rapaziada, assim como no outro vídeo, eu vou fazer uma espécie de linha do tempo aí, conforme as coisas foram mudando na NBA. Então, bora pro primeiro. George Mikan e o aumento do garrafão. Rapaziada, o George Mikan foi o primeiro jogador dominante da história da NBA. E ele, junto com o Minneapolis Lakers, foram os primeiros tricampeões da história da NBA, entre 1952 e 1954. Com 2,8 metros de altura e pesando 111 quilos, ele teve médias aí de 23,1 pontos por jogo e 13,4 rebotes. E devido à falta de competitividade naquela época, a NBA decidiu aí quase dobrar o tamanho do garrafão, né? Porque basicamente o George Mikan ficava parado lá, né? E, cara, não saía de lá. Então, pô, vamos aumentar um pouquinho aqui pra ver se esse cara se locomove até um pouquinho aqui pro lado, pra ver se melhora aí pros amiguinhos. Antes mesmo dele ir pra NBA, a NCAA já tinha aplicado a regra do goaltending por causa dele também, né? Que é basicamente você tirar a bola quando ela tá na cesta. E ele fazia isso, ele ficava como uma espécie de goleiro ali na defesa, os caras arremessavam e ele ia lá e pau, tirava a bola, tá ligado? Tipo, aí não saía a cesta, né? Não tinha como. Porém, rapaziada, a NBA colocou uma regra a favor dele, né? Que é uma regra muito utilizada e talvez uma das mais importantes até hoje, que é a regra dos 24 segundos. Isso porque naquela época os jogadores adversários estavam meio que segurando a bola para que o George Mikan não participasse do jogo. E isso aí tava deixando cada vez mais o esporte menos atrativo e a NBA teve que tomar uma atitude sobre isso. Wilt Chamberlain e seu lance livre bizarro. Indo mais adiante, a gente vai falar do Wilt Chamberlain, rapaziada. Só que esse caso eu comentei lá no vídeo que eu fiz da semana passada sobre os 7 jogadores que revolucionaram a NBA. E nesse vídeo eu comentei sobre a forma peculiar que o Wilt Chamberlain tinha de cobrar os lances livres, né? Já que ele não tinha aproveitamento tão bom assim, que ele tinha a média de 51% de aproveitamento nos arremessos de lance livre. E aí ele precisava dar um jeito nisso, né? Não tinha como. Basicamente, rapaziada, o Wilt Chamberlain, que era bem atlético, tinha uma boa impulsão e também tinha 2,16 metros de altura, saltava da linha do lance livre até a cesta. Quando ele ia bater o lance livre, ele dava alguns passos para trás para pegar aquele impulso, né? Corria e aí ele pulava antes da linha do lance livre, chegando próximo à cesta ali, fazendo a bandejinha e muitas vezes ele até enterrava. Ele fazia isso aí na época da escola, só que tudo mudou quando o técnico Tex Winter, que era da Kansas University, foi assistir um treino dele. Então ele, que era o presidente do comitê de regras de basquete lá nos Estados Unidos, reuniu uma par de técnico e falou: ó, rapaziada, tem um alienígena aí vindo do high school que ele tava fazendo umas paradas meio estranhas aí, a gente tem que dar um jeito nisso aí, velho, senão vai dar ruim. Então assim que o Wilt Chamberlain entrou na faculdade, essa regra foi criada e ninguém poderia mais passar pra frente da linha do lance livre, mesmo se você não relar nela enquanto você tá pulando. E aí quando ele entrou na NBA foi a mesma coisa. Derek Harper e o hand check. Talvez um dos jogadores menos conhecidos dessa lista aqui, só que ele foi um jogador muito
muito importante para a NBA e também muito importante para a mudança das regras. Ele era um jogador muito conhecido pela sua defesa, tanto que em 4 temporadas ele teve médias de mais de 2 roubos de bola por jogo e também foi 2 vezes segundo time de defesa da NBA entre os anos 80 e os anos 90. Mas ele também era conhecido por utilizar uma técnica chamada hand checking, que basicamente consistia em você defender o seu oponente colocando o braço na cintura dele, muitas vezes você ditando para onde que ele vai e também adivinhando para onde que ele vai. Porém, rapaziada, na temporada de 2004 e 2005, o hand checking foi proibido na NBA, a não ser que o jogador esteja de costas para a cesta e você pode apoiar um braço nas costas dele, né? Se colocar os dois, aí já é demais. De costas para a cesta, eu digo num post move, por exemplo. E assim, essa regra foi meio que um divisor de águas na NBA, né? Acabando de vez com aquele basquete físico, né? Dos anos 90, dos anos 80 e dando espaço aí ao jogo de perímetro que nós temos aí na NBA hoje. Trent Tucker e os 3 décimos de segundo. Assim, rapaziada, esse aqui não é meio que uma regra, mas aos olhos da NBA, essa parada meio que desafia as leis da física, né? Então eles falaram, não, vamos deixar uma regrinha aqui pra ficar mais fácil. Mas vamos ao contexto. Dia 15 de janeiro de 1990, Madison Square Garden, New York Knicks versus Chicago Bulls. O jogo tava empatado e o Trent Tucker magicamente consegue pegar a bola faltando 1 décimo de segundo, fazer um arremesso lá nas estrelas e a bola cair. 109-106 pro New York Knicks e o Madison Square Garden vai à loucura. Jackson is looking for Ewing. Tucker launches it. It's good. It's good. Yes, it is possible to shoot with 1-10. O Phil Jackson ficou maluco com isso aí, os Bulls até recorreram, né? Porque segundo ele, o relógio começou a contar quando o Trent Tucker já tava com a bola na mão e no alto pra arremessar, né? E aí deu no que deu. Basicamente eles queriam dizer que seria impossível fazer aquele arremesso. O protesto não foi bem sucedido, só que a NBA mesmo assim colocou uma regra, né? Falando que se tem 3 décimos de segundo, o arremesso não vale. A única coisa que poderia ser feito é o jogador cobrar um lateral, né? Jogando uma ponte aérea e aí o outro jogador pegar e dar um tapinha e fazer a cesta. Isso aí vale. Inclusive, é muito usado até hoje. Será que vai aparecer algum jogador que vai fazer um arremesso em menos de 3 décimos de segundo? Não sei, né? O post move ilegal de Charles Barkley. Pra quem não viu o Charles Barkley jogar, além de ser muito atlético, ele também era muito forte. E uma de suas grandes habilidades era jogar de costas pra cesta, bem ali na lateral do garrafão, né? E por isso ele era conhecido por Low Post Master. Basicamente, rapaziada, o jogo favorito dele era receber a bola ali, né, de costas e empurrando o jogador, né, no post move, finalizando próximo da cesta, ou às vezes fazendo até um fadeaway. Só que pra fazer essa jogada, rapaziada, levava muito tempo e deixava o jogo meio que parado, né? Quando ele tava lá de costas, tava todo mundo tipo olhando assim, né, o que ele ia fazer. E a NBA não tava gostando nada disso. E foi aí que eles tiveram a ideia de criar a regra dos 5 segundos de costas para cestas, também conhecido como Booty Rule. A partir dali, nenhum jogador poderia ficar mais de 5 segundos de costas para cesta fazendo post move, senão era uma infração. Vários jogadores foram afetados por causa dessa regra, porém o jogo ficou mais dinâmico. O chute de Red Miller, literalmente. Fala aí pra mim, rapaziada, quando você faz aquele fadeaway, né, ou até mesmo um arremesso normal mesmo, aí você dá aquela levantadinha na perna assim, ó, não fica estiloso? Fala pra mim aí, mano. Sabe quem mais achava isso? O Red Miller. Inclusive foi um grande segredo pra ele conseguir espaço pra fazer os seus arremessos aí com perfeição. Só que às vezes ele dava uma extrapolada, né, dando até joelhada no jogador adversário. E pra felicidade do Red Miller, ele pôde fazer isso aí durante a carreira inteira dele, porque a NBA só aplicou essa regra lá pra 2012. A NBA decidiu proibir aí os jogadores de chutarem a sua própria perna, porque muitas vezes eles faziam isso até pra cavar falta. Porém, essa regra recebeu um nome que foi homenageando o nosso grande chutador de 3, que é Red Miller, chamando o Red Miller Rule. O hack a cheque de Shaquille O'Neal. Mais um jogador aí conhecido por ter problemas de lance livre, e dessa vez vamos falar de Shaquille O'Neal, rapaziada. Ele teve médias aí de 52,7% de acerto nos arremessos de lance livre na carreira, e os adversários, sabendo disso, criaram uma certa estratégia, principalmente o San Antonio Spurs. Às vezes era quase impossível de você marcar o Shaquille O'Neal dentro do garrafão, e o que restava era fazer uma falta intencional nele para que você levasse ele até a linha do lance livre e, consequentemente, ele ia errar porque ele tinha um baixo aproveitamento. E assim, o time, além de conseguir a posse de bola, ainda tinha um certo tempo para poder atacar. A maioria das vezes, o Shaquille O'Neal não tava nem no lance, nem com a bola na mão, e a galera ia lá e fazia falta nele só para levar ele para a linha do lance livre e ganhar a posse de bola. Só que assim, rapaziada, isso aí deixava o jogo muito menos atrativo, porque virava um jogo de lance livre e aí um ataque, depois lance livre, um ataque, e assim não dá, né? Essa técnica levava o nome do Shaq, só que infelizmente, quando a NBA
NBA fez algo a respeito, ele não estava nem jogando mais. Muitos jogadores como Andre Drummond, Dwight Howard, DeAndre Jordan sofreram com isso, e a NBA fez algo a respeito na temporada de 2016 e 2017. A partir dali, toda a falta intencional feita fora do lance nos 2 últimos minutos de cada quarto dá ao adversário a chance de bater um lance livre e ainda ter a posse de bola. Esse aí foi meio que o fim do hack a cheque, só que os jogadores ainda podem fazer a falta se aquele jogador tiver com a posse. E o Shaquille O'Neal também foi o responsável da NBA permitir uma certa marcação por zona. A superstição de Rajon Rondo. Talvez essa aqui seja a mais bizarra que a NBA colocou, mas vale muito a pena a gente falar disso. Todo mundo conhece a história dos jogadores que simplesmente melhoram quando chegam aos playoffs. Inclusive já fiz um vídeo falando sobre isso, vai estar aqui nos cards. E dentre esses jogadores nós temos Rajon Rondo, mesmo ele odiando o apelido Playoff Rondo. Só que uma das coisas que o Rajon Rondo também fazia durante os playoffs era usar a headband, ou aquela faixinha que coloca na testa, só que de cabeça para baixo. Não sei se era uma superstição dele ou se simplesmente um dia ele colocou a faixinha com o logo da NBA de cabeça para baixo, só sei que a NBA não tava gostando de nada disso aí, mano. Então em 2010 eles proibiram o jogador usar a faixinha de cabeça para baixo. E o Rajon Rondo, em protesto naquela temporada, não usou mais faixa na cabeça. O trágico acidente de Paul George. Em 2014, um acidente em quadra chocou o mundo e fez com que a NBA e as outras ligas de basquete fizessem algo a respeito. Durante um amistoso de preparação da seleção americana para a Copa do Mundo de Basquete 2014, o Paul George sofreu uma das contusões mais feias da história do esporte. No lance, ele tentou dar um toco durante um contra-ataque que o James Harden estava fazendo e quando ele caiu no chão, ele bateu com a perna no suporte da tabela, sofrendo uma fratura exposta da tíbia e da fíbula. E assim ele precisou fazer uma cirurgia com urgência e ficou de fora das quadras por 8 meses. Mano, é sério, a cena foi bizarra, velho. E devido a esse acidente, a NBA colocou uma regra que todos os times teriam que aumentar o espaço entre a linha de fundo e o suporte da tabela. E também diminuiu o número de fotógrafos que ficam ali na linha de fundo da quadra para garantir a segurança dos jogadores. A segurança dos fotógrafos ninguém tá nem aí. Mas enfim. As flopadas de James Harden. Agora a gente chega a uma das mais recentes mudanças de regras da NBA e tudo isso por causa do estilo de jogo do James Harden. Como vocês sabem, principalmente em seus anos de Houston Rockets, o James Harden era um pontuador nato e era muito bom no quesito 1 contra 1. Ele pontuava infiltrando, fazendo Eurostep ou simplesmente dando step back e fazendo uma bola de 3. Só que o James Harden também tinha outra maneira muito fácil de pontuar e talvez uma das mais criticadas pelos adversários, que era cobrando o lance livre. O James Harden se tornou um especialista no quesito de cavar falta e ir para a linha do lance livre, onde em diversos jogos ele bateu mais de 10 lances livres. E foi aí que a NBA resolveu dar uma mudada em tudo isso. A NBA meio que proibiu o jogador de buscar o contato para conseguir a falta, ou pelo menos invadindo o perímetro do defensor. E muitas vezes o James Harden fazia isso, né? Ele invadia o perímetro do defensor, às vezes ele enroscava o próprio braço no braço do cara, ia lá e subia para a cesta e assim conseguia o seu lance livre. E com isso os árbitros ficaram mais criteriosos sobre qual tipo de falta marcar para esses jogadores que costumam cavar falta. Conhece mais algum jogador que mudou as regras da NBA? Faz o seguinte, deixa aí nos comentários, também deixa o seu like, se inscreve no canal e até domingo. Tamo junto, rapaziada!